Então, já que o Load entrou nessa, e é um assunto potencialmente chato, mas muito necessário, questão de crise climática, né? Vamos morrer. A gente vai morrer pra caralho, né? Esse Tipo, é um assunto que eu gosto. parece que é Sei por esse momento. vai ser um problema. Se não fosse sofrido, né? O problema é que vai ser sofrido. Não vai, não. Né? Ele falou que os dinossauros talvez nem sentiram. Não, mas a gente vai morrer devagarinho. Fica tranquilo. Não, eu quero que... A gente não vai ser um asteroide. Não vai ser um asteroide. Vai ser devagarinho. Climática Muita gente vai se fuder. Climática é pior, muito pior que o algumas asteroide. pessoas vão se foder de um jeito bem horroroso, Então. outras menos. E parece que talvez seja parte disso, seja a conscientização que nós temos agora, mas fala-se muito mais em desastres ambientais porque parece que está muito mais em crise climática, porque desastres ambientais estão muito mais frequentes, assim, é uma coisa... Isso é uma consequência da mudança climática. Perfeito. Quando você teve a construção dos primeiros modelos de mudança climática, então a gente poderia fazer até uma análise histórica bem rápida aqui. Então, na década de 50, 60, você começa a discutir a questão ambiental do ponto de vista mais governamental, apesar que já tem, se você volta para Roma antiga, a gente sempre tem aquelas histórias, Dom Pedro plantou árvore porque estava tendo... Não, mas vamos falar de coisas mais modernas. Então, na década de 50 e 60, principalmente no pós-Segunda Guerra, tem a construção da ONU, todos os países falando, somos amiguinhos agora, acabamos Michael Jackson com o mal, lá, clipe do... Michael Jackson cantando, e aí você tem essa galera começando a olhar e falar assim, ó, a gente tem dois problemas no mundo. O primeiro problema é a água. Então tem uma frase clássica do Kennedy falando a Terceira Guerra Mundial vai ser por causa de água. Mad Max. E você tem os primeiros pesquisadores olhando e falando o clima está mudando de um jeito que é diferente do que a gente tinha previsto. E aí é importante a gente situar. Calotas polares, como a gente tem no planeta hoje, elas são raras na história do planeta. Então, se você pegar 5 bilhões de anos da história do planeta, a maior parte do tempo não tinha calotas polares. E nós, naturalmente, estamos saindo de um processo de glaciação. Então, se a gente pega os dados históricos, as calotas polares elas eram maiores e elas já estavam diminuindo até... com a chegada do homem, isso estava acontecendo naturalmente. Até uns 12, 10 mil anos atrás. Exato. Então, de 12 mil anos para cá, já está diminuindo. Certo? Não. O último... assim, tô falando... O degelo... Ele, assim, você teve um ótimo climático há 12, 10 mil anos atrás, que era mais quente até. Sim. E aí depois... Você teve a glaciação de novo. Teve a glaciação... Sim. Não. Então explique. A glaciação foi anterior. Sim. A glaciação foi anterior. A gente tá falando de uma glaciação maior quando você... sei lá, uma coisa de, 20 mil anos atrás. Uma coisa assim. Ela terminou nos últimos 10, 12 mil anos. Porque a última glaciação durou 100 mil anos. Tá. Então é um período grande, assim, né, de glaciação. Agora, você... Nos últimos 10 mil anos, você colocando um recorte mais curto, 12 mil anos é curto, você teve um ótimo climático ali no 10, 12 mil anos. E desde então, você acaba tendo uma esfriada do planeta. O planeta está dando uma esfriadinha bem devagar e bem de leve. Nós estamos ainda no interglacial. Então, poderia... Assim, ainda não está na hora de congelar de novo. Sim. Porque isso tem a ver com a posição do planeta no sistema solar e tal, não sei o quê, com a inclinação da Terra no eixo e tal, um monte de coisa assim. Mas, apesar de ainda não estar na hora de congelar de novo, a gente tem observado uma queda de temperatura consistente nos últimos 12, 10 mil anos. Certo. Uma queda de temperatura consistente. Teve uma exceção? Teve. Teve o aquecimento lá no começo da Idade Média, mais ou menos no ano 1000 ali, que foi quando os vikings chegaram na Islândia, porque tinha lá, o ambiente ficou um pouquinho mais propício. Tirando isso, né, você não teve, o resto é constantemente. Então, se você pegar a última, sei lá, a tabela climática dos últimos 12 mil anos, você vê que a temperatura desce. Agora, óbvio, ela desce que nem um eletrocardiograma, né? Ou seja, tem um ano que subiu, um ano que baixou, um ano que subiu, um ano que baixou, mas a tendência, quando você puxa uma reta, é ir descendo, né? Então, aquele lance de, nossa, fez frio, não sei o que, fez frio. Porra, até aí, né, não quer dizer nada. E aí, o que acontece? Você chega até... sei lá, 1900? Não. 1850, 1900, é isso. Sei lá. De repente você vê fazendo assim, sobe. Você dá um mas não, isso não é... E aí os caras percebem ali na década de 60 e... Só que assim, se você tá 12 mil anos descendo assim, se você tivesse 12 mil anos subindo assim... Tudo bem. Vida que segue. A vida se adapta, são 12 mil anos. Só que a gente tem 12 mil anos descendo, depois explode. E tipo,
linha reta, de um jeito que você quase não consegue ver, até chegar quase, né, a anomalia de temperatura, chegar a ser até quase maior do que a do ótimo climático há 12 mil anos atrás. Óbvio que a temperatura lá ainda era maior, mas a anomalia de temperatura, baseado nos cálculos que a gente tem dos modelos, hoje está maior. Então, tipo, é bem assustador. E aí o que acontece é essa percepção, então, dessa história, na década que alguma coisa estava errada. Então os caras começam a olhar e falar, cara, essa velocidade de aquecimento, ela não... deve ter alguma explicação. E aí você começa a tentar entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo hoje é claro. Então isso é uma coisa muito importante para a gente dizer na live de hoje. Apesar de ter essa variação climática no planeta, a explicação para esse pico que o Pirula falou não tem dúvida para o meio científico. Quem falar que tem dúvida está sendo desonesto intelectualmente. Não há dúvida. Ignorante. Ou ignorante, é uma possibilidade. Está enganado ou está enganando? Se o cara tá... Exato. Então, assim, não há dúvida, se você pegar a comunidade científica como um todo, pessoas que fazem pesquisa nessa área e computar, por exemplo, isso é um dado real que eu estou te trazendo. Dos últimos 3.000 artigos publicados sobre mudança climática, 2.700 concordam que a atividade humana tem influência na mudança climática. Sobram 300. Desses 300, 90%, quando analisados, são desonestos intelectualmente de propósito. Certo. Ou seja, sobram 10% dos 3.000 original. E desses dos 3... Não, 10% desse pequeno... Isso. Sobram 30, né? Sobram 30 artigos. E desses 30 artigos, 90% de novo tem problema de método. Ou seja, é ciência mal feita. Então não é desonestidade, é um trabalho mal feito. Então, e aí o que essa galera faz? Pega esses 3 que sobraram e fala, todos os 2.700 estão errados e esses aqui são os que estão certos. Então, beleza. Então lá na década de 50, 60 a gente começa a tentar entender isso e nós começamos a perceber que tem uma coisa que aconteceu junto com a Revolução Industrial que nos ajuda a entender esse processo. Então a gente volta um pouquinho mais no tempo, Revolução Industrial, você começa a precisar de uma quantidade muito grande de energia. E tem uma quantidade grande de energia no mundo, barata, fácil de acessar e extremamente abundante, que são os combustíveis fósseis. Então você tem gás natural, carvão mineral e petróleo. Então isso é uma coisa muito relevante da gente dizer, que é a relação econômica desses combustíveis com as mudanças que a gente precisa fazer. Petróleo ainda é abundante pra caralho no planeta. E aí a ciência, os cientistas começam a relacionar isso ao aumento de carbono na atmosfera. Então você começa a ter uma discussão dos efeitos desse aumento de carbono na atmosfera e quais as fontes desse aumento de carbono na atmosfera. E a gente começa a perceber o seguinte, que esse combustível fóssil, que é extremamente abundante, como eu disse, está sendo usado de maneira exponencial para produzir energia pós-revolução industrial. Você tem uma mudança da matriz energética. Então, se você pega, por exemplo, os países que a galera considera mais desenvolvidos do mundo, e aí considera mesmo, porque isso é uma discussão enorme, então você vai pegar a matriz energética dos países europeus, matriz energética dos Estados Unidos e do Canadá, e matriz energética hoje da China, ela é muito baseada em combustíveis fósseis. O cara tá tirando óleo do chão, é extrativista, isso, cara, não tem tecnologia nessa porra. Tem tecnologia pra furar, mas você fura e queima, é isso que você faz. E pra achar. Não, beleza, mas é isso. Ó, Sergião, não convida mais nós. Não, mas é extrativismo, é uma relação extrativista com aquilo. Você tá tirando do chão, transformando um pouquinho e queimando. E aí o que a gente percebe é que praticamente toda queima de matéria orgânica, se a gente queimar os nossos corpos, vai acontecer isso, você libera CO2 na atmosfera. Então você está pegando algo que está enterrado, carbono enterrado, e jogando esse carbono enterrado na atmosfera. E aí a gente começa a perceber o seguinte, que com o aumento da quantidade de carbono na atmosfera, você aumenta o que a gente chama de efeito estufa, que é fundamental para a nossa sobrevivência. O efeito estufa mantém a temperatura do planeta muito estável, então a gente existe porque efeito estufa existe. E muito acima do que seria o esperado. Pela nossa distância do Sol, era para nós estarmos muito mais gelados do que a gente está. A gente está numa temperatura muito atípica para quem está entre Marte e Vênus. Né? E aí
o vapor de água, principalmente, Sim, né? o vapor de água ele também tem aumenta esse em papel. torno de 11 graus. Perfeitamente. E por isso a gente consegue manter, chamar de CNTP, 25 graus Celsius. E o efeito estufa, a gente tem exemplo, você falou de Vênus, por exemplo, é é o lugar mais quente, né, do sistema solar. É um Por causa da estufona Isso. que ela é. E aí, por causa de acúmulo dessas matérias que causam o efeito estufa lá também, mas que são outros compostos. Então, os pesquisadores, a primeira coisa que eles fazem é que eles relacionam diretamente esse aumento de carbono, e a gente sempre vai falar carbono, mas, por exemplo, amônia também tem o mesmo efeito. Tem outros gases Perfeito. que a gente usa na indústria, que a gente usa para sobreviver, que vão ter o mesmo efeito. Tem o arroto da vaca, por exemplo, não é carbono, mas você vai ter Esse um efeito. efeito parecido. O metano, metano, o cocô da isso, vaca. o cocô da vaca. Então a gente faz um paralelo com o carbono, mas você vai ter esse aumento dos gases na atmosfera e você, consequentemente, vai ter o aumento do efeito estufa. E aí, lá na década de 80, você chama um monte de pesquisadores, literalmente, a ONU faz isso, ela convoca pesquisadores do mundo inteiro para discutir o seguinte: se continuar esquentando, o que vai acontecer? E aí tem uma parte secundária disso que é a criação de modelos. Então eu começo a usar modelos matemáticos falando, cara, se a temperatura do planeta aumentar meio grau, o que eu espero que aconteça? Se a temperatura do planeta aumentar 1 grau, o que eu espero que aconteça, e assim sucessivamente. Sim. Isso é o que a gente estudou na escola. Então lá na escola, a professora de ciências falava pra gente assim, ó, o aquecimento global é um problema. No futuro, teremos mais temperaturas extremas, mais tufões e furacões, Eventos extremos. mais incêndios, mais efeitos extremos. E o que nos assusta, que a gente estuda essa área, é que os modelos estavam certos, porque o futuro chegou. A gente tá Então nele, o que né? a gente tá vendo agora... O futuro é É hoje. O futuro é agora. É agora. É um furacão destruindo a cidade atrás. O futuro chegou. Exato. Tanto é Uma que- enchente matando Eu não pessoas. sei se você se Exatamente lembra que isso. alguns anos atrás teve um furacão na região de Nova York. Sim. Isso nunca tinha acontecido. Furacão é Que um troço, alagou Nova York inteira. furacão é um troço tropical, né? Sim. E aí todo mundo fala assim, mas que eventos extremos são esses? Há 2 meses nós passamos por um evento de calor bizarro no Brasil inteiro. Sim. E aí eu vou contar para as pessoas, fiquem dentro de casa, tomem água, se preparem porque as nossas próximas 2 ou 3 semanas vão ser piores Tá? do que Piores. tava ali. Eu vi uma listagem de diversos estados brasileiros que vão passar dos 40 graus agora, Exatamente. nos próximos dias, tá? Então se Inclusive São Paulo. proteja. Incluindo São Paulo. Passa protetor solar, usa... Hidrate-se Hidrate-se pra caralho, fique Cuide em dos seus. local protegido se possível. E aí o que o Pirula falou Vamos rezar nos pra não assusta. faltar água. Porque nós somos pessoas privilegiadas. A gente tá trabalhando num lugar fechado, Com de ar-condicionado. bermuda, com ar-condicionado. Mas, cara, o trabalhador brasileiro, Motorista do busão. motorista do busão. Alguns ainda têm ar-condicionado. Mas o cara tá fora na rua Sim. o trabalhando. dia inteiro. Então, quando a gente vê isso, é assustador. E tem uma frase que pra gente pega demais. Provavelmente esse vai ser o ano mais quente da história medida. Então, a gente sempre tá falando de coisas medidas até agora. E o ano mais frio de todos os anos que vão vir depois desse. Meu E essa Deus, frase é muito pesada na minha visão, assim. Aham. É meio assustador a gente O pensar ano- que- é, nós esse é estamos o falando ano de mais extremos, quente. né? É o ano mais quente até o ano que vem. até o ano que Isso. vem. É o Homer Caralho, falando. é o Homer, Até É o ano que agora. vem. Caralho. Então, quando você traça esse caminho, você consegue perceber claramente essa ligação entre a nossa atividade industrial. E aí, o povo me xinga porque eu sempre caio em capitalismo, que a gente precisa falar disso. mas é a Mas realidade, né? Mas, É. não, vai, fala do capitalismo. Porque eu ia comentar... E aí, aqui nem falando de capitalismo propriamente dito, a gente tá falando de queima de combustível e o resultado disso. Então você tem o aumento exponencial da queima de combustível ligada à atividade humana, e você consegue traçar paralelos muito sérios disso com as mudanças climáticas que a gente está vivendo. Perfeitamente. Porque o que acontece? O pessoal alega uma série de coisas que poderiam estar causando esse aquecimento. A gente não tinha atividade humana quando teve um aquecimento, sei lá, no Mioceno. A gente não tinha essas coisas acontecendo. Só que o que acontece? Todas as outras variáveis que não incluem a variável humana não são suficientes para explicar. É. Sim. Uhum. Especialmente por causa disso. Era tecnicamente para estar esfriando. Sim. Tecnicamente era para estar esfriando. Entendeu? Tava esfriando. Sim. Né? E aquela que o pessoal até chama, né? Nos anos 40, 50, lá de mini era do gelo, não sei o quê. Cara, aquilo do ponto de vista estatístico, na hora que você vê, não é nada. sim. Não é nada. Era uma variável ali que pode sim ter a ver com outras coisas. Então, por exemplo, vulcões.
A gente não tem uma quantidade de erupções vulcânicas acontecendo agora e nem nos últimos séculos para justificar um aumento da temperatura. Para isso ser justificado, era para a gente estar com o céu encoberto, entendeu? Para gerar isso de aquela coisa lá do sol vermelho, né? Tipo, para gerar um calor nesse sentido. E a primeira reação seria esfriar, né? Depois aqui esquentar, que é o que aconteceu, que é o típico do que acontece. Sol. O pessoal falava, não, mas é que o Sol tem uma questão das mudanças, das explosões da coroa solar, e aí a cada 11 anos você tem um ciclo, não sei o quê. Beleza, isso foi dito em 2012, né? Falou assim, agora vai começar o ciclo do mínimo solar, a temperatura vai cair. Teve o mínimo solar, passou, subiu de novo, a temperatura lá... Não tem como ser o Sol, né? A posição da Terra no universo, tal, o ciclo de Milankovitch... Era para estar esfriando, a gente sabe disso por modelo, não era para estar esquentando agora, né? Isso é constante nos últimos 12 mil anos. Então, tipo, não tem como você ter variáveis que não a humana para explicar esse tipo de coisa que está acontecendo. Sim. Então, todas as outras coisas que estão havendo, e isso é um feedback positivo. O problema é um feedback positivo, porque aí acelerando, né? Esquenta. No que esquenta, libera gás carbônico e sai carbono do mar. No que sai gás carbônico do mar, esquenta mais. Aí libera mais. Caralho. Aí derrete o gelo. Entendi. Então é como se a gente não tá só, tipo, causando esse aquecimento, assim, com essa ação humana de queima de fósseis, mas é como se essa atitude ainda fosse como jogar fogo na pólvora. Exatamente. Tá criando um efeito em cadeia. Exato, porque aí que acontece? Aí você tem o derretimento das calotas polares. O gelo é branco. O gelo sendo branco, ele reflete luz do sol. É o que a gente chama de efeito albedo. Menos gelo, é a lógica da camiseta branca, branca no varal. E a camiseta preta, ou marrom. Né? O solo, em geral, é marrom. Então ele absorve mais calor. Então você tem... E nas áreas polares, que é onde é mais danoso. Então você vai fazendo isso. A Antártica era um lugar que estava, entre aspas, a salvo, mais ou menos a salvo, porque ela é um continente isolado ali, sem encostar em nenhum, e as correntes marítimas ao redor da Antártica são a serpentina da geladeira. Então, tipo, elas que mantêm a Antártica congelada. Né? É literalmente como se fosse uma serpentina mesmo do tonel lá de cerveja. E do barril. Agora, o que acontece, né? A Antártica é um continente cercado por água, o Ártico é água cercada por continente. Então é por isso que o Ártico está mais suscetível a isso. Este ano foi o ano de recorde histórico de medida de degelo da Antártica. Caralho! O oceano tá quente também, Tá basicamente. esquentando. Aí vou falar, você vai na Antártica, vai lá de camiseta e bermuda. Que você quer. É muito leigo. Imbecil. É muito papo de imbecil falar isso. Né? Aquecimento global, olha o frio que tá. Cala tua boca, burro! Pô, teve aquele caso dos botos, dos peixes também, que a água tava tão quente que eles estavam morrendo lá. Calor. Porque o negócio é o seguinte, você chega e fala, a Antártica vai continuar gelada. Mesmo que a gente transforme o mundo num apocalipse, a Antártica vai continuar gelada. Só que ao invés de menos 40, vai fazer menos 35. Isso é foda. Mano, isso já é foda, isso né? é muita coisa. Já é apocalíptico, né? Já é. Pro ser humano. Agora, é aquela coisa. Vai que ano que vem, a Antártica tem um degelo menor. Aí já vai começar o pessoal. Cadê o negócio? Alarmista. Cadê? Aquelas coisas aqui. Mas é aquilo que eu falei. Um ano vai pior, o outro vai um pouco melhor, o outro vai pior, porque tem muita variável. O problema não é este ano ou o ano que vem, é a tendência. Mas aí vem a pergunta... Todos os 20 anos mais quentes, 20 anos, medidos. 15 anos, medidos. De todos os anos medidos, os 15 anos mais quentes foram no século XXI. E a gente só tem 23 anos no século XXI. A gente não era os nem 15 anos mais quentes foram nos últimos 23. Nos últimos 23 anos. Por isso que a gente fala que provavelmente esse é o ano mais frio. E aí você vai pegar, sei lá, 2013, acho, que foi particularmente mais friozinho. Mas teve 2013. Essa pessoa que tá falando assim, lá, não era pra estar mais frio, mais quente, você tá errado. É a mesma que tá falando assim, lá, Atila, você errou, falou que ia morrer 1 milhão na pandemia. É o mesmo. Morreu só 700 mil. É isso. Que bobagem. É isso. É a mesma pessoa.